Muito bem, boa noite, olá senhoras e senhores, estamos começando por aqui mais uma noite de Angra Sem Censura. A partir de agora você é o nosso convidado a participar conosco, a estar conosco em mais uma noite de programa. Muito bem, esta noite maravilhosa aí. Vamos discutir, vamos debater temas relevantes, como sempre, né, aqui no programa. Bom, o programa Angra Sem Censura tem a parceria com as emissoras Rede Metrópole em todo o território nacional, a transmissão nacional pela Rede Metrópole, Nova TV Litoral, a TV que cobre ali o litoral norte de São Paulo, certo? Sul TV, canal 17, e claro, aqui de onde a gente gera o nosso programa, Angra dos Reis, a nossa web TV e rádio Canal Livre. Redes sociais, Facebook, YouTube, chat ao vivo já à disposição de todo mundo. Você pode chegar aí conosco, já vai deixando o likezinho, porque no nosso chat ao vivo é importante que você deixe lá o recadinho participando e que as nossas redes sociais, a transmissão, né, consegue ter aquele engajamento legal e aí vai entregando para mais pessoas e nós vamos chegando aqui com um chat muito legal, tá? Com bastante de participações, até porque o tema hoje é muito relevante, é muito importante que as pessoas participem, tá? E levem as informações desse tema para sua família, que é o importante, tá? Então o tema tá na tela: a violência nas escolas aos olhos da sociedade, poder público e dos especialistas esses que estaremos colocando na tela daqui um pouquinho. São duas. Hoje as mulheres estão dominando a tela. Duas doutoras, Ellen Salazar e Lilian Machado, tá? Daqui um pouquinho conosco, debatendo esse tema que é, como disse, de extrema importância, porque toda aquela informação que muitas vezes não chega, né, no senhor e na senhora que nos acompanham, que vão acompanhar ainda esse programa depois nos canais, nas redes sociais, o que acontece? Muito trabalho, tarefas, coisas do dia a dia que acabam impedindo a gente muitas vezes a ter acesso a essas informações, tá? E é importante que nesse horário, 8 horas da noite, geralmente você já chegou e tal, né? Você entre conosco e acompanhe e deixe a sua perguntinha lá também, que é muito importante. Qualquer dúvida, né, é legal que você coloque e nós vamos entrar na tela, com o chat na tela, colocando as suas dúvidas. É um tema polêmico, por quê? Porque nós temos muitas situações acontecendo Brasil afora, né? Muita gente diz que é o acesso fácil das armas. Outros falam que, infelizmente, essa mutação, essa transformação, que eu não sei a palavra técnica, que nós vamos saber já com as nossas convidadas. Por isso que elas estão aqui conosco, que essa passagem da criança, pré-adolescente, adolescente, o que isso pode representar, todo esse conteúdo liberado na internet para as nossas crianças, se isso também não influi, né? Outros, enfim, é muita coisa polêmica que nós vamos discutir com as duas aqui. Inclusive, a professora Lilian Machado me mandou aqui para que eu colocasse na tela alguns dados, né? Para também estar tirando qualquer dúvida a respeito disso, porque muitas pessoas, ela estava dizendo aqui, muitas pessoas, famílias, têm como algumas dúvidas no sentido de, mas acessos a determinado conteúdo na internet, ou a liberação fácil de armas, tem muita coisa aí que os dados vão mostrar, mas a gente também tem outros argumentos que a gente pode trazer nesse sentido também para essas teses. Será? Nós vamos ver se essas teses realmente procedem, né? No dia a dia, na realidade, das pessoas. Antes, eu quero vir aqui com algumas demandas. Durante a semana, o pessoal falou, fala lá. Aquela coisa, né? Fala lá.
que está acontecendo no meu bairro aqui? Tem algumas coisinhas que muitas vezes a gente pontua no programa Bom Dia Cidade, de segunda a sexta-feira no rádio, mas às vezes as pessoas também pedem para que a gente coloque e pontue aqui também, né? Como, por exemplo, eu recebi essa semana, e hoje a gente falou bastante a respeito disso, a subida da rua José Emílio, no bairro Jacuecanga, há muitos anos lutando por um asfalto. O resto do concreto é que os moradores vêm tentando ajeitar a rua. Quando sobra algum concreto de algum morador ou de alguma obrinha lá da Jacuecanga, eles vão, correm e colocam na subida da rua lá. Só que isso não é uma coisa profissional, não é uma coisa resistente ao tempo. E já em seguida, que vem uma chuva muito forte, já leva embora isso. Então, o poder público, por favor, vamos atendê-la, mandar a foto. É muito triste, tá muito triste a situação da subida dessa rua, a rua José Emílio, no bairro Jacuecanga. Um abraço para Jacuecanga, do nosso querido município. Bom, contas altíssimas do SAI chegando para moradores que pagavam 50, 60 reais de água, veio 1.200. Chegou contas aqui de 1.200 reais de água. Várias contas, não é só uma. Então, alguns erros, alguma coisa está acontecendo na administração, finanças, o que é? O que o morador tem que fazer? Procurar a direção, procurar a empresa. Isso assustou muitas famílias aí, né? Que pagavam então 50, 60 reais, chegando a uma conta de 1.200 reais, quase um salário mínimo, para pagar numa conta de água. Um absurdo, né? Um absurdo. Bom, falar de coisa boa. Botão SOS Escola. A prefeitura lançou hoje um projeto que, por enquanto, 12 escolas, né? Um aplicativo que, ao ser acionado pelo diretor da escola, automaticamente as autoridades são avisadas. Autoridades essas policiais, civis e militares. Esperamos que realmente funcione, né? E mais ainda, que não seja necessário diretor nenhum acionar o aplicativo. Que seja uma alternativa, uma ação que tem que ser registrada aqui, parabenizada as pessoas que estão direta e indiretamente envolvidas nessa situação. Isso é muito importante, tá? Ressaltar aqui que tem o poder público na cidade, tá reagindo, tá fazendo alguma coisa. Isso é importante pontuar. É legal, né? O que a gente precisa, eu defendo muito sempre, aqui nesse programa e no outro programa, é a nossa GCM, né? Nossa Guarda Civil Metropolitana, para auxiliar as nossas forças policiais na defesa das nossas escolas, do patrimônio do município. Então tem tanta coisa, né? Ficamos sabendo que o nosso secretário de Segurança esteve em Limeira para aprender lá e conhecer a Guarda Civil Metropolitana da cidade de Limeira. Que legal, fiquei muito feliz de saber isso, que eles estão procurando alternativas. Isso é importante, a humildade é tudo. Quando a gente não conhece do assunto, ou não está acostumado com ele, ou não sabe como aplicar no município, a gente procurar as pessoas, ou cidades, ou gestores que saibam fazer o negócio e já tem referência. São referências no assunto, como é o caso da cidade de Limeira, tá? Referência, inclusive no treinamento da GCM. Bom, por enquanto é isso aqui. Deixa eu colocar as nossas amigas aqui na tela. Vamos lá, vamos falar com Ellen Salazar. Bom, ela é psicóloga no Centro de Neurologia e Psicoterapias Aplicadas, CNPA, de Angra dos Reis. Também mestre e doutoranda em Neurologia na Unirio, né? Docente na IDOMED e Unesa, né? Unesa, isso. Muito bem, essa é a Ellen Salazar, tá certo? A nossa outra convidada é a Lília Machado, médica de família, psiquiatra e terapeuta comunitária, né? Responsável pela área técnica da saúde do adolescente e jovens, englobando aí a saúde na escola. Legal, professora da Estácio do MED, de saúde do adolescente, na disciplina de saúde da família e focal do
internato de saúde mental. Legal. Muito bem, na Sala do Artista, nós vamos receber o Diego Rezende. A música está fazendo um sucesso danado na internet, é valor da nossa terra, tem que deixar isso bem claro que nós vamos trazer sempre na Sala do Artista um artista de fora e um artista da nossa região, da nossa cidade, que são aqueles que, né, muitas vezes não tem aquela oportunidade de divulgar o seu trabalho, e a gente quer mostrar através desse quadro também o tanto que é importante como é que você pode fazer para ajudar esse pessoal, né? Compartilhando o videozinho deles, o clipe da música, dando um likezinho lá, jogando para frente a música dos nossos artistas, aqueles que não têm a oportunidade da grande mídia, e muitas vezes a gente nem sabe, mas pode e muito ajudar esse pessoal. Tá bom? Vamos lá, vamos botar as nossas amigas, então, as convidadas de hoje, para debatermos esse tema de extrema importância e relevância para todos nós, no Brasil. Tá? Vamos lá. Ellen chegando. Olá, boa noite. Tá. Isso, muito bem. E a Lília Machado. Olá, boa noite. Boa noite a todas. Vamos começar primeiro lá com a Ellen. Ellen, tão jovem, cheia de especialidades, buscando a perfeição sempre. Como é que é isso? Jovem só de aparência, tá? Mas é isso aí, eu acredito que a gente tem que estar sempre buscando, estudando, né? Para poder trazer o que a gente puder trazer de melhor para as pessoas. Isso, muito bem. Vamos lá. Se apresente, por favor, pode falar um pouquinho do teu trabalho que você faz também no município e dentro da sua profissão gloriosa aí, que é a nossa psicanálise, enfim, né? Psicologia, o mundo da psicologia. Bom, eu trabalho com atendimento terapêutico a crianças, adolescentes, adultos e idosos, né, uma orientação psicanalítica, mas trabalho também com neuropsicologia. Eu sou neuropsicóloga, né, faço avaliação psicológica, neuropsicológica, para suporte no diagnóstico de alguns transtornos, dentre eles depressão, ansiedade, mas mais principalmente, né, TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade, dislexias, questões que geram dificuldades na aprendizagem escolar em geral, né? Além de outros transtornos também que podem acontecer nas fases mais adiante do nosso desenvolvimento, como transtornos, né, neurocognitivos, Alzheimer, etc., perdas cognitivas, enfim. Ellen, deixa eu te... Agora é o seguinte, eu vou fazer a pergunta, mas antes de a gente começar as nossas perguntas e também a participação das pessoas no ar conosco, eu quero ouvir a nossa amiga Lília Machado. Muito bem, Lilian, boa noite, mais uma vez, seja bem-vinda e fala um pouquinho do teu trabalho junto aos jovens, que eu vi que a tua especialidade é isso, né? O jovem, o adolescente. Olá, boa noite. Então, eu sou médica de família, já fui pediatra, minha primeira especialidade era pediatria, e vim para Angra dos Reis, me tornei médica de família, a seguir fiz terapia comunitária e também psiquiatria. E trabalho também na prefeitura, né, na Secretaria de Saúde, onde eu sou da área técnica de saúde do adolescente. E a gente tem feito um trabalho bem interessante com algumas escolas, um projeto piloto do que a gente pretende fazer com que aconteça no município o maior número de escolas possíveis. E também sou professora da Estácio Domed, professora da Faculdade de Medicina, em várias disciplinas, entre elas a saúde da família 7, onde a gente faz um pouco da abordagem do adolescente, e no focal do internato de saúde mental, que a gente já está com alunos na nossa faculdade praticamente formada. Agora, meio de ano, a gente tem a formatura da primeira turma, e esses alunos estão passando, né, pelo internato e trabalhando com a gente no próprio projeto de extensão aí com os alunos das escolas. Que também eu faço atendimento, né, em consultório,
ainda num horário bem pequeno, porque eu tenho outras atribuições, mas já estamos começando também a abrir para a parte privada. Por enquanto, eu trabalho mais a nível do público, mas a gente está pensando em começar aí a funcionar também da parte privada. Trabalho até junto com a Ellen, inclusive. É isso aí, continue conosco, a gente volta já já. É a liquidação do MAP! É a última semana! Rádio Relógio Toshiba, só 2 de 530 mil cruzeiros sem juros. System Polivox Trivox, 2 de 1 milhão e 900. TV Panasonic 14 polegadas, 2 de 7 milhões e 200. Fogão Brastemp Deville, 2 de 3 milhões e 200. Geladeira Prosdóximo, 2 de 4 milhões e 700. Forno micro-ondas Brastemp, 2 de 5 milhões e 400. Tudo em 2 vezes sem juros. É a liquidação do MAP. Não perca, é só até sábado. Liquidação do MAP. Muito bem, estamos de volta por aqui. Continue acompanhando o nosso programa. Ótimo. Coisa boa. São colegas, então, de trabalho aí. Muito bem. Olha, eu quero começar, eu começo ali com a Ellie, que foi a última que falou. Na realidade, eu quero ouvir a opinião das duas, né? Um bate-bola bacana e tal. Também fica uma coisa mais dinâmica e não tão cansativa. Mas a principal aqui, quais os principais fatores hoje na visão da psicologia que poderiam estar influenciando esse comportamento violento de alguns jovens que acabam fazendo das escolas seus alvos de vingança, vamos dizer assim? O que seria, na opinião de vocês, tudo isso que vem acontecendo aos olhos da psicologia? A causa é multifatorial, né? Não dá para a gente dizer que está acontecendo uma única coisa que está gerando todo esse comportamento, mas analisando um pouquinho dos estudos que indicam, né, de possíveis motivações que levam adolescentes a fazer esse tipo de coisa, tradicionalmente, né, de 2000 para cá, onde os casos aumentaram muito, não só no Brasil, alguns estudiosos sugerem algumas coisas. Para além de sofrer bullying nas escolas, né, uma dificuldade que a gente tem visto hoje, que é a quebra do laço social, vamos dizer assim. É o distanciamento, né, do convívio, o distanciamento do sentimento de pertença. Então, são vulnerabilidades emocionais que alguns adolescentes podem estar passando, que podem torná-los um pouco mais propensos para serem cooptados, né, por grupos, vamos dizer, grupos que visem esse tipo de ação. Então, a gente está falando de diversas possibilidades. Não são situações isoladas, não são situações em que um jovem, de repente, pensa em fazer, geralmente, e vai lá e comete um tipo de agressão ou um tipo de crime, né, um atentado em escolas, né, analisando um pouquinho de um padrão que costuma acontecer com outros episódios. Eles identificaram que existem grupos, né, que cooptam esses adolescentes para fazerem determinadas ações. E aí são diversas motivações, né? O que você acha, Lilian? Muito bem. Vamos colocar a Lilian aqui. Eu concordo plenamente com você, Ellen. Realmente, essa questão ela é multifatorial, né? A gente não pode esquecer que a gente passou um período de isolamento com a pandemia, e isso afetou não só os jovens, mas a população como um todo, o mundo como um todo. A gente já não se reconhece, né, nas ruas. As pessoas, cada dia a gente tem uma notícia que fica espantado. Então, desde esse momento dessa alucinação coletiva, como fala um grande amigo meu, né, que a pandemia proporcionou, a gente vem observando comportamentos não só nos jovens, tá? É importante frisar isso. A violência, ela não é dos jovens. O jovem, ele aprende essa violência com alguém, tá? E a gente está vendo relações desarmônicas, a gente está vendo agressividade espontânea. Às vezes, uma questão no trânsito já é motivo de uma agressividade, de uma violência, e as pessoas
sendo assassinadas por motivos banais. Cada noticiário que vem, a gente fica bem impressionado. E na questão das escolas, ela caminha no mesmo perfil, só que lá é uma comunidade fechada. E isso que assusta a gente, né? Porque é onde estão os nossos filhos, é onde está conhecidos, onde tem professores, né? E essa questão multifatorial, até naquele slidezinho que eu pedi para você mostrar, a gente vê muito, e é fato, né, que o bullying é um grande motivo para a violência. Isso, inclusive, é muito noticiado, né? Sempre quando tem alguma coisa noticiada, tem o bullying por trás, mas não é só isso. Tem a própria questão das relações parentais, tem a questão da vulnerabilidade que os jovens estão apresentando dentro da questão de ideologias extremistas, né? A gente está vendo situações, como a Ellen falou, que está cooptando esses jovens que já vêm com uma história de vida adoecida, né? E que deixa tão evidente com a pandemia, e aí encontram nesses grupos extremistas, nessas ideologias extremistas, nessas plataformas digitais sem restrições. A gente sabe que tem um mundo... A internet, ela tem coisa muito boa. A gente aprende muito com a internet, a gente se conecta com pessoas à distância. O longe não existe com a internet, mas existem outras situações na internet que traumatizam a gente, que aprisionam a gente, né? E a questão também da facilidade de se conseguir armas, né? Isso, houve um aumento na possibilidade de adquirir, né? E também a questão da disseminação dos discursos misóginos e racistas, né? Tudo isso contribui para que uma sociedade adoecida face a uma parada, a um stop, né? A gente foi obrigada a se olhar e, de repente, a gente se olhou e não gostou do que viu, e a gente volta para o mundo trazendo aí umas sequelas, né? Desde a pandemia, foi informado que algumas sequelas dentro da saúde mental iriam acontecer, mas a gente não tinha noção que seria tão profundo, e por isso que essa imagem do iceberg é muito importante da gente gravar, porque quando a gente está cuidando lá da questão do bullying e da negligência parental, a gente tem que imaginar o quão profundo ainda tem situações para a gente estar cuidando. Quer complementar, Ellen? Posso falar? Você ressaltou algumas coisas importantíssimas, Lilian, e eu complementaria um pouco a sua fala, falando sobre como que essas coisas acontecem, como que, no caso, né, de jovens que são cooptados, né, por ideologias extremistas, igual você colocou nessa imagem, como é que isso acontece? Pela internet, pelas relações, né, virtuais. Então, hoje, a gente que trabalha em consultório recebe muita informação sobre crianças e adolescentes que estão expostos constantemente também a jogos muito violentos. E aí eles participam de fóruns de discussão online, coisas assim até bem superficiais, que não estão escondidas, vamos dizer assim. Se você prestar atenção no que essa criança está fazendo na internet, você consegue ter acesso até facilmente a esse conteúdo. E são coisas que dessensibilizam a pessoa, né, para sentimentos como de empatia, né, de respeito ao ser humano. Então, é como se elas fossem realmente influenciadas. Mas isso não é suficiente para que essas crianças e adolescentes, até adultos, sejam influenciados. Para que eles sejam mais facilmente influenciados, tem que ter alguma coisa anterior a isso. E você ressaltou bem, Lilian, que quando você fala de vulnerabilidade, e relaciona isso com questões parentais, familiares, né? Porque isso é a base da nossa construção de identidade. Mas, geralmente, então a gente tem uma possível falha na construção da identidade por diversos fatores, e isso gera vulnerabilidades emocionais. E, geralmente, pessoas em situação de vulnerabilidade emocional são aquelas que estão mais sujeitas a serem influenciadas, a serem cooptadas
por quem é mal intencionado, né? E tem um propósito que não é legal, que tem um propósito agressivo, de violência, né? Talvez influenciado até por questões ideológicas, né? Que a gente vê muito isso acontecer. A gente vê uma ressurgência, vamos dizer assim, de grupos misóginos, de grupos extremistas mesmo, que vêm como reação, né, àquilo que a gente tenta trazer como discussão crítica, inclusive para dentro do ambiente escolar, sobre respeito aos direitos humanos, sobre respeito às minorias, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente vê um crescimento dessa discussão, a gente também vê algumas reações, infelizmente. E eu acredito, né, que alguns casos, né, estão ligados com essa repercussão, vamos dizer assim. Prazer fazer esse programa com vocês, porque o assunto é de extrema importância para todos nós. Mas está na tela aqui o tal do iceberg, né? Que a Lília Machado, a professora Lília Machado comentou. Aí me chamou a atenção aqui, ó. O que as pessoas veem? Bullying, negligência parental. E o que as pessoas ignoram? Vulnerabilidade de jovens a ideologias extremistas, grupos online sem restrições por parte das plataformas e o aumento do acesso a armas de fogo, disseminação de discursos misóginos e racistas. Muito bem, isso aí. Com relação às armas, se a gente for analisar hoje no Brasil, nós temos duas situações. A arma legalizada, né, que foi motivo de muita polêmica aí durante 4 anos, né, do governo passado, enfim, aquela coisa toda. Né? E tem um lado político que defende essa liberação com restrições, e tem o outro, né, que defende o desarmamento. Bom, muito bem. A minha dúvida é a seguinte: essa arma hoje que nós temos a facilidade, porque eu estava olhando, quando eu recebi esse gráfico de vocês, eu fui nos principais ONGs, das principais ONGs hoje do país de defesa não à violência, né? E nenhuma diz que não dá o dado preciso de que a arma que esses meninos, que essas crianças, enfim, está acontecendo, que é o tema de hoje, chegam nas escolas essas armas, ninguém dá informação com precisão de que essa arma, ela vem realmente da família, em sua grande maioria. Fala a metade ou mais da metade, nunca dá um número preciso, né? Aí eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, para todos nós analisarmos, né? Fazermos a nossa analogia. Essa arma ilegal que encontramos no crime, essa arma também não pode estar chegando junto a essas famílias, junto a essas crianças, junto a todo mundo, porque todo mundo tem acesso. Hoje a gente chega, vamos botar o Rio de Janeiro hoje como exemplo, né? Infelizmente, o nosso querido Rio de Janeiro. Se você sair da sua porta, da sua casa, e caminhar 100 metros com o teu filho, você arruma uma arma para ele levar para a escola. E essa arma, ela precisa ser combatida também. Como é que vocês pensam isso? De qual arma nós falamos? De todas ou daquela legalizada? Eu acho que a gente fala de todas as armas, tá? Até mesmo porque a gente está vendo a questão da faca que tem dentro da casa da gente, né? Então, a questão da violência, ela precisa ser abordada... A arma branca, né? Isso. Ela precisa ser abordada sobre todos os prismas, tanto na questão da arma de fogo, que boa parte dos casos a gente vê que estava na casa, que era do pai, que o pai ou era da parte de tiro, ou até era algum policial e que o filho utilizou, ou alguém que tenha permissão de utilizar fogo, arma de fogo e tal. Também pode ser uma arma ilegal, porque a arma ilegal está por aí mesmo, andando com a gente, mas também tem os casos da arma branca, né? Então a gente precisa
trabalhar essa questão de falar de todas elas, do cuidado com todas elas, né? Mas, muito mais do que falar das armas, que a gente não pode esquecer, tá? Das armas, mas muito mais do que falar das armas, é procurar entender por que esse adolescente, esse jovem, está sendo levado a praticar essas ações. E aí, essas prevenções, elas têm que ser mais ampliadas. E como a gente vai fazer isso? A gente está aprendendo ainda, né? Isso é um fato novo. Talvez acontecesse sempre, mas em pequenas situações, né? Uma situação ou outra, uma coisa que escandalizava demais. E agora a gente vê quase que uma frequência muito mais aumentada, né? Eu queria trazer aqui, tem um texto de um psiquiatra chamado Gustavo Stanislau, que ele fala que a gente precisa diferenciar a violência na escola, a violência à escola e também a violência da escola, né? Então, ele fala que a violência na escola ela se refere à ocorrência de situações de violência no ambiente escolar. Não vai estar relacionado com as questões escolares propriamente ditas. A violência à escola é minimizado, ridicularizado dentro da escola, até por um poder notório da escola. Então, em algum momento, teve uma falha nas relações que fez com que esse jovem, esse adolescente, guardasse para ele, e aí com esse sentimento, né, ruim, amargo, né, doentio, né, ele foi se tornando uma pessoa adoecida e encontrou num ambiente de grupos extremistas a possibilidade de se realizar, entre aspas, se vingando de quem teria adoecido. Então, é bem complexo, mas a gente precisa meter a mão nessa complexidade para que a gente possa ter uma vida mais saudável no coletivo. É isso aí, continue conosco, a gente volta já já. Quando olho para o XR3, sinto o estilo, a esportividade. Quando toco nele, sinto o conforto, o luxo. Quando ouço o motor, sinto o desempenho, a raça. Este carro já nasceu esportivo. Escort XR3. Emoção em todos os sentidos. Eu tenho um. Margarida amava Beto, que amava Lu, que amava Danilo. Danilo amava Mila, que amava Dodi, que amava Elisa, que amava Giba. Giba amava Tânia, que amava Cláudio, que amava Denise, que amava Eduardo, que amava Maria. Maria amava Dudu, que amava Priscila, que também amava Dudu. E cada um vive feliz à sua maneira. Brasília, o carro que todos amam. Muito bem, estamos de volta por aqui, continue acompanhando o nosso programa. Eu comentei o seguinte, olha, esses games, né, eu sou um cara muito cuidadoso com essa história de vamos corrigir ou vamos controlar. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso quando a gente fala em controlar alguma coisa para não ferir a liberdade das pessoas, né? Isso tem que ter muito cuidado. Mas vocês acham que não teria que ter políticas públicas também voltadas a gente selecionar melhor o conteúdo do game, da internet, que chega para esse jovem, essa criança que passa para a pré-adolescência, da pré-adolescência para o adolescente, que eu tenho visto, eu fiquei apavorado, eu fui na casa de um amigo e eu não conhecia isso, porque eu não manjo dessas coisas. Aí ele tava jogando lá, o sangue espirra assim, ó,
aí tem uma tal de uma machadinha, é um negócio muito louco, aí rouba o carro, sai correndo. Será que na cabecinha, às vezes, informação, isso não influencia? Não, provavelmente deve influenciar sim. Eu acho que a nossa sociedade também, precisamos se levantar junto ao poder público e criarmos alternativas. A gente precisa fazer alguma coisa. Do jeito que está, não pode continuar. O que você acha disso, Ellen? Você falando me lembrou de um estudo que eu tive acesso uma vez, em que os pesquisadores eles fizeram um experimento com pessoas, eram adultos, tá? Só um adendo. O nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele chega, assim, um ápice da formação em torno dos 25 anos. Então, até lá, o nosso cérebro está em desenvolvimento, tá? Então, mantendo isso em mente, nesse estudo, eles fizeram um experimento onde eles mediam o freezing corporal, o congelamento, né? O congelamento do corpo quando a pessoa é exposta a alguma imagem ruim. Então, eles passavam várias imagens fofas de gatinho, de vários bichinhos fofos de criança, né? E entre essas imagens, eles passavam muito rapidamente fotos de armas de fogo, de pessoas mutiladas, tá? E nesse estudo eles identificaram que mesmo que eles passassem tão rapidamente as fotos, né, de situações adversas, a ponto da consciência não perceber, não tinha tempo para a nossa percepção consciente, o nosso corpo já reagia. E aí a gente tinha, os participantes, né, tinham uma imobilidade tônica breve, né, dadas essas exposições a essas imagens, no momento dessas exposições. Foi um estudo. Então você pensa, se com adultos a gente já tem uma reação corporal dessa forma, imagina com crianças o quanto isso não interfere no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento das regiões emocionais do cérebro, né? Existe uma coisa que se chama neurônios espelho, que estão relacionados, né, com a nossa capacidade de empatia, e geralmente tem alguns estudos, algumas correntes de estudo que percebem que pessoas psicopatas têm alguma alteração no funcionamento, né, desses neurônios espelho, e quando a gente é exposto a situações constantes de violação ao ser humano, de violação à nossa integridade física e mental, isso pode, com certeza, desensibilizar a pessoa, gerando impactos diversos. E esses jogos são realmente terríveis. É uma cena explícita de violência, não tem nenhum pudor, vamos dizer assim. Mas outra coisa também que é importante mencionar é que, sim, as instituições públicas devem estar sempre monitorando. A inteligência tem que monitorar o funcionamento desses jogos. Eu não diria, talvez, nem impedir que eles aconteçam, mas serem monitorados, né? Porque nesses espaços também é possível identificar aquelas pessoas que podem estar mal intencionadas. Na Europa, existe um movimento em que eles chama Exit, que eles ressocializavam pessoas que tinham a intenção de cometer esse tipo de ato terrorista, né? E aí eles percebiam que eles tinham a contribuir com informações e que eles também poderiam atuar na prevenção, como a Lilian falou muito bem, que deve ser o foco, né, das atuações. E em casa, alguns estudos sugerem que os pais não bloqueiem os filhos de usarem alguns sites, algumas redes, mas que negociem com eles para que eles, sabendo, evitem, porque os adolescentes eles precisam também ser trabalhados na questão da autonomia, eles precisam ter um desenvolvimento do senso crítico deles em relação a tudo, mas principalmente à mídia, né, para que eles não sejam influenciados por esse tipo de situação. E, puxa vida, que legal, hein? Eu quero agradecer imensamente as duas, tá? Fica aqui o convite para voltarmos com esse assunto. Muita gente participou ali. Depois, se vocês quiserem dar uma passadinha, dar uma olhada no chat, né? Dar uma observada nos comentários. Eu quero deixar aqui, ó, também os contatos, ó. Vamos lá, o contato da Ellen Salazar, @cnpa.com.br,
Angra dos Reis, o Instagram, né? Legal, tá aí, da Ellen Salazar. E também o contato da Lilian, né? Da Lilian Machado, que caiu aqui, vamos colocá-la de novo. Lilian Machado, o DDD 24 999 13 0773, falar com Raíssa. Muito bem, dúvidas e, enfim, né? Orientações aí com a doutora Lilian Machado, tá aí os contatos. E depois, qualquer coisa, entre em contato com a gente também, que a gente passa. Sim, olha, foi um prazer recebê-las aqui. Até a volta. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Valeu, muito bem. Olha, e agora, como tudo aqui, né? Até caiu, ó. Até caiu o meu retorno aqui, rapaz. Como tudo tem que terminar em música, né? Depois de um debate desse, relevante, de extrema importância para a sociedade, a gente sabe disso. A gente encerra com música. Como eu prometi, o programa teve algumas mudanças, né? E terão outras ainda. Nesse aqui, ainda nós vamos mostrar as imagens do Parque Mambucaba, que eu não posso deixar de mostrar, o majestoso Parque Mambucaba, quase uma cidade, né? Faltando alguns detalhes, alguma força de vontade e de união do povo, ainda seremos uma cidade, se Deus quiser. Então assim, vamos botar na tela? Tá aí, Diego Rezende, muito boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Gauchinho, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui, junto de você, com você, nessa noite especial aí. Depois de um assunto muito importante, muito sério desse, vamos tentar trazer umas coisas mais leves aí, né? Isso, para encerrar com chave de ouro aqui, o nosso programa, falando de música, né? Como é que é isso tudo? Conta pra gente como é que iniciou tudo, a história do Diego Rezende aí com a família, em Angra dos Reis, como é que é? Estímulo familiar, como é que foi isso? Conta um pedacinho aí pra gente. Não, acredito que tenha sido por acidente, né? Eu vim muito cedo para cá, eu não nasci em Angra, mas eu vim muito criança, né, para cá, então me considero angrense, né? E por influência da igreja ou algumas coisas, amizade, eu acabei entrando por acidente, literalmente, na música, né? Porque até então na igreja eu estava meio perdido até em saber qual instrumento que eu iria cantar, quer dizer, que eu iria tocar, né? Na época eu nem pensava em ter em cantar, em ter um projeto, nem nada, e aí acabou uma oportunidade de eu entrar numa banda chamada Tempestade, uma banda que foi muito conhecida na cidade, foi homenageada por muito tempo, é uma banda que alcançou alguns lugares muito marcantes, que na minha memória, minha trajetória, eu guardo com muito carinho. Nós somos homenageados por vários colégios na época, com uma das nossas músicas que tocaram muito aqui, que é uma música temporal que fala até hoje da violência, e se chama Paga Absurda, composta por um dos integrantes da época, que chama Bruno Ramos. Ele é um ótimo compositor, e essa música me levou para Minas Gerais, lugar onde você conhece muito bem, levou para muita cidade de Minas Gerais. Tanto essa música como outras músicas nossas em Ipatinga, Itabira, ficaram aí junto, feito a ombro na época com algumas músicas do Jota Quest. Isso também nos deu notoriedade dentro do segmento e tal, e foi daí depois dessa banda que começou como banda de garagem e acabou sendo uma referência aqui em Angra dos Reis, me despertou essa vontade e falou, não, é isso que eu quero fazer a minha vida toda. E hoje a gente trabalha só com isso, praticamente a minha renda toda é disso, e a gente tenta... Consegue viver da música, que coisa boa, hein? Isso, eu já tentei em vários lugares, né? Fui para Minas, para São Paulo recentemente, morei no Rio, mas assim, a minha Angra dos Reis é minha casa e eu me sinto muito à vontade, até porque eu já plantei demais aqui, então assim, fica mais fácil girar o trabalho aqui dentro. Muito bem, que coisa boa, cara, que interessante. Não é isso. Fácil, E a mas gente... é bom.
É, verdade. A luta a gente sabe muito bem que é árdua. E que bom saber, tem outros artistas também na cidade que galgam isso, né? E estão sempre buscando o cenário nacional e trazendo em suas músicas mensagens aí de positividade para as pessoas, porque o entretenimento também, na psicologia, é muito importante. A música, o momento, na pandemia, o Diego, o comentário que a gente ouvia muito das pessoas era essa falta de poder sair, dar aquela relaxada, né? Aquela conversada diferente, no barzinho, no restaurante, na pizzaria, ouvir uma boa música. Isso fez muito falta para as pessoas. A gente percebeu isso, a falta dessa coisa na pandemia. E a gente começa a perceber que a profissão, o segmento musical, o entretenimento, ele é uma coisa importante também para todos nós. Exatamente. Nós precisamos não importa o segmento, seja o gospel, o católico, sertanejo, o forró, cada um com o seu gosto, mas precisa também fazer parte na vida das pessoas. Que coisa boa que você está conseguindo fazer isso. Eu gostaria até de fazer um simples relato que eu não comentei em lugar nenhum, até porque eu sempre quis manter essas pessoas em anônimo, mas assim, nós músicos, até pela pandemia, a gente foi muito cobrado também pela nossa relevância, né? Será que como a categoria foi de não essencial, a gente nos cobrava e pensava demais, será que a gente realmente é essencial ou não é? E eu me cobrava bastante em relação a isso, porque na pandemia tivemos que fazer outras coisas também, senão a gente iria passar dificuldade e tal. E eu voltei em 2020 para Angra dos Reis, fiquei um tempo em São Paulo, e São Paulo era muito mais apertado, muito mais difícil de conseguir as coisas, lá foi mais severo do que o Rio, e quando eu voltei para cá eu me questionava muito e tal, e a minha esposa é uma que me ajudou muito nesse processo, vários amigos, o Hudson, o Renan, que faz parte do nosso projeto, foram nos estimulando, né? Porque estava bem cabisbaixo e tal, e hoje a gente, graças a Deus, aí está com alguns projetos legais aí para empurrar. E aí, nesse carnaval, eu acho que todas as respostas no qual eu me questionava muito, muitas vezes isso já aconteceu, mas explicitamente nesse carnaval aconteceu muitas das vezes, e teve uma situação emblemática, foram duas, mas uma situação emblemática de uma mulher que mandou uma mensagem para a gente dizendo que tinha perdido o esposo e o filho pequeno, e para mim isso é horrível, porque eu tenho um filho pequeno, então isso me marca demais, num acidente durante o carnaval, e ela ficou 5 anos sem sair, e ela se permitiu sair esse ano, depois de toda a pandemia, de tudo mais, e ela gostou muito da energia, e ela me agradeceu muito pela energia que a gente entregou no palco, porque por um momento acalentou a dor que ela estava sentindo, e por um momento ela se sentiu de novo confortável. Por aquele momento ela se permitiu a ser feliz, a curtir, por mais que tenha acontecido isso tudo no carnaval, essa situação ruim com ela, e ela me mandou uma mensagem e agradecendo muito, e depois disso eu parei de me questionar, porque eu acredito que as funções sempre vão ser mais importantes na área de segurança, de saúde, mas a gente tem um propósito, né, divino de trazer coisas boas, independente do segmento, independente de qual lugar você esteja trabalhando, sempre de trazer coisas boas para as pessoas. E naquela noite, naquela semana, ela pode ter tido uma semana, ou um dia, ou um ano, ou 5 anos ruim, e a gente, naquele momento, a gente funciona como um professor, a gente vai funcionar do mesmo jeito como médico, curando uma dor psicológica que ela possa ter. Então, isso me marcou demais nesse carnaval, e a partir daquele momento, até mesmo em conversa com Deus, assim, Deus sempre toca no meu coração que o que eu faço também é importante. Isso é legal estar relatando aqui para você pela primeira vez. Nunca contei isso, mas me senti à vontade de contar hoje.
Que coisa boa. E que bom que foi no nosso programa. E leva essa história para outros, programas que você participar também, porque isso também é um testemunho, tá? Isso é coisa positiva que as pessoas têm que ouvirem. As pessoas estão precisando ouvir essas coisas, tá? É muito bonito isso. É muito bonito isso. Leva sempre nas tuas histórias aí pro rádios, onde tu passar, leva isso sempre. Como essa música bonita. É isso aí, continue conosco, a gente volta já já. Louro, diga-me algo profundamente doce. Açúcar, Diana, opa. A Modelar marcou um encontro entre você e o sol. Vista-se com os mais novos lançamentos da estação, conhecendo na Modelar os trajes para o seu encontro com o verão. Tudo em 5 pagamentos, com ou sem entrada, sem acréscimo ou até 18 meses. A Modelar, José Bonifácio, 65. Você encontra ele no canal no YouTube também, assim, né? Diego com Y e Rezende com Z. Vamos lá com essa música aqui? Vamos colocar a bicha na tela? Olha aí, ó. Senta Devagar. Diego Rezende. É lançamento do programa, é lançamento do canal no YouTube do Diego e a música que ele vem trabalhando aí nos seus shows. Pode curtir, que é sucesso. Essa é nova, hein, papai? Segura essa pedrada. Toda safadinha ela já chegou dando problema. Tô pegando a moça errada, mas meu erro vale a pena. É só não me apaixonar, que eu sei que vou sair no lucro. Mas cada sentada que ela dá, fico maluco. Ô nega, senta devagar, desce devagar, senão eu vou me apaixonar, senão eu vou me apaixonar. Ô nega, senta devagar, desce devagar, senão eu vou me apaixonar, senão eu vou me apaixonar. E é mais uma do Rezende. Toda safadinha ela já chegou dando problema. Tô pegando a moça errada, mas meu erro vale a pena. É só não me apaixonar, que eu sei que vou sair no lucro. Mas cada sentada que ela dá, fico maluco. Senta devagar, desce devagar, senão eu vou me apaixonar, senão eu vou me apaixonar. Ô nega, senta devagar, desce devagar, senão eu vou me apaixonar, senão eu vou me apaixonar. Ô nega, senta devagar, desce devagar, senão eu vou me apaixonar, senão eu vou me apaixonar. Ô nega, senta devagar, desce devagar, senão eu vou me apaixonar, senão eu vou me apaixonar. Olha aí, música, ô nega, senta devagar. Sucesso! Sucesso! Então, essa música fez parte de um projeto que a gente fez lá no Espaço Lepartier. Essa música é uma música mais de entretenimento, porém o nosso trabalho em si é um trabalho de, no caso, esse chamado de forró diferenciado, que a gente pegou algumas versões de músicas e essa autoral, mas tem música do Raul Seixas, que a gente transformou em forró também. Tem música do Henrique Juliano, que a gente transformou em forró estilizado. E tem música do Gabriel de Lins, que é uma versão recente, nova, nossa,
que infelizmente ele não pôde, por causa do acidente, ele não pôde divulgar muito, e se chama Aquilo Que Nunca Me Deu, que é uma música muito linda também. Então a gente quis misturar um pouco os estilos de músicas mais conceituais, músicas mais dançantes para tocar no paredão, como essa que você botou. Então, se tem para todos os gostos, músicas românticas, que é a do Henrique e Juliano, A Maior Saudade. Então, é isso. Se você puder, dá essa moral pra gente lá no nosso canal, Diego com Y, Rezende com Z. Vai estar todas essas músicas lá para vocês do trabalho recente nosso. Foi um prazer te receber aqui. Vamos trazer mais vezes, tá? Um recadinho pro Brasil aí, então. Contato e tudo mais para entrar em contato com você, contratar o seu show. Como é que é? O Fábio Guimarães, que é um CD dele, ó. Aí, ó. Opa. Lá do Pontal. Aí. Isso aí. É só entrar lá nas nossas mídias sociais, lá no meu Instagram. Me chama no direct. Se eu não responder, provavelmente alguma pessoa que vai estar ali logada na hora vai te responder. E lá a gente troca essa ideia em relação a shows, em relação a CD, em relação a músicas. Eu tenho um pocketzinho que eu também consigo mandar o InDrive para vocês com todas as músicas do nosso trabalho. E nós vamos começar a tocar Senta Devagar aqui. Vai ser, ó, 10. Prazer te receber aqui. Valeu. Obrigado. Até a próxima vez. Valeu. Até a próxima. Alô. Muito bem, é isso aí. Fábio Guimarães e todo mundo que participou aqui. Olha, muita gente hoje deixando a sua opinião aqui, que legal. Nós tivemos o final do programa agora aqui com o musical com o Diego Rezende, tá? Bem, programaço para todo mundo, se Deus quiser. Semana que vem a gente está de volta em mais um tema, porque Angra também é sem censura, Valeu, abraço!